Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. No programa de hoje, eu converso com o médico pneumologista Emerson Freder. Nós vamos falar sobre o tema o Covid-19 e o coronavírus, ampliando as discussões sobre esse tema. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, o nosso muito obrigado por você estar conosco na maior vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro. Esta proposta do Alô Doutor, que foi um divisor de água na comunicação em saúde em toda a nossa região. E eu, particularmente, trabalhando com as entrevistas médicas desde 1999, há 21 anos, revelando aqui os grandes nomes, trazendo os grandes nomes da medicina e de toda a nossa região, em Divinópolis região. Hoje estamos recebendo o médico pneumologista Emerson Freder, ele que atendeu prontamente o nosso convite e vai dar sequência a esse tema que está em repercussão em todo o Brasil, em todo o mundo. Doutor Emerson, nosso muito boa tarde, um prazer ter aqui conosco. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, estar aqui com você, doutor, para a gente bater um papo aí, a respeito da Covid, Muito bem. Esse tema tomou conta de todo mundo, né? Exato, E isso, assim, a todo momento, a toda hora, na mídia escrita, falada, televisiva, rádio, a gente só escuta falar na Covid-19. Nós tivemos aqui na semana passada com uma médica infectologista, a doutora Andréa Lara, que falou muito sobre esse tema. E é um tema que realmente requer as devidas explicações, E as explicações como ela deve ser feitas. Doutor Emerson, explica para a gente, assim, já de início, o que é o Covid-19. Ok. Bom, Davi, a Covid-19 é o nome que se dá à doença, causada por um vírus chamado coronavírus, o SARS-CoV-2, é um novo coronavírus, Na verdade, ele não é tão recente assim, já conhecido desde a década de 50, que conhecemos esse vírus, mas que nas últimas décadas ele vem causando alguns problemas, E agora houve uma doença causada por esse vírus que acomete principalmente as vias respiratórias, E que alastrou de forma assim, muito rápida por todo o mundo, Então, essa doença ela chama-se Covid-19, que vem uma sigla do inglês, que vem uma coronavírus disease, que começou agora em 2019. Interessante esse tema, Porque assim, nós estamos vendo realmente muita informação, mas também muita desinformação, até fake news, Pessoas trazendo matérias não verdadeiras a respeito sobre o tema e com os reflexos também desse tema. Eu queria que você falasse como que o vírus, o Covid-19, ele se espalha, doutor Emerson. Ok. Bom, Davi, é o seguinte, ela é uma doença altamente contagiosa, Então, a pessoa que está com a doença ou que está infectada e que ainda não manifestou a doença, ela, ao falar, ao tossir, ao espirrar, ou até mesmo conversar, ela pode eliminar gotículas, E
essas gotículas, quando uma outra pessoa que não está com o vírus, ela entra em contato com essas gotículas, o vírus ele pode causar essa doença. Como também se a pessoa, se ela tosse, né, tosse na mão e encosta em algum objeto, e outra pessoa vai e encosta naquele objeto e leva a mão aos olhos, boca, nariz, ela pode se infectar, né? Isso também é uma outra forma de contágio indireta, né? Muito bem. Eu acho que a questão também que todos estão se preocupando muito, doutor Emerson, é a questão dos hospitais, né? Muita gente precisa de hospital, muita gente precisa ir ao médico. Como é que está esse controle, principalmente dentro do São João de Deus, para esses pacientes que estão sob investigação dentro do São João de Deus, o senhor que trabalha lá? Bom, Davi, é o seguinte, nós estamos realmente assim, muito tensos, né? Porque como é uma doença que tem uma alta contagiosidade, imagine você que todo mundo, ou uma grande proporção da população, ela adoece ao mesmo tempo, e uma boa proporção dessas pessoas podem precisar de uma hospitalização e de CTI, tudo num curto espaço de tempo. Isso causaria um transtorno enorme, né? Nenhum país está preparado para essa demanda tão grande e muito rápida. Então, isso pode causar uma saturação do sistema e causar um transtorno significativo aí para o sistema de saúde. A dúvida também recorrente é como o vírus se espalha. Pois é. Então, o principal realmente é quando a pessoa elimina, né, essas gotículas, tá? Mas existem outras formas, as formas indiretas, como nós falamos, se essa pessoa tossir, falar, espirrar, e essas gotículas elas ficarem em superfícies, né? Tem alguns estudos que mostram que o vírus ele pode permanecer por alguns dias, vários dias nessa superfície, e outras pessoas encostando ali, e se ela não lavar a mão, se não higienizar a mão e levar a mão aos olhos, nariz, boca, elas podem se contaminar, né? E então, normalmente, essa doença ela tem essa alta contagiosidade, né? Ela tem uma disseminação muito fácil. Muito bem. Eu gostaria também, doutor Moisés, que você explicasse para a gente a questão envolvendo os sintomas, né? Existem aqueles sintomas clássicos que toda a população, né, tem tido conhecimento, mas tem determinado momento que o vírus se manifesta de forma assintomática, né? E esses sintomas, ele tem algumas variáveis ainda que não são tão divulgados? Pois Davi, se a gente for pensar, se todas as pessoas que adoecessem, elas manifestassem os sintomas rapidamente, ficaria relativamente mais fácil, né? Porque você identificaria que a pessoa está doente, a gente poderia atuar levando a um isolamento social daquela pessoa. O problema é que muitas pessoas, elas quase não manifestam sintomas, ou entrar em contato com o vírus e manifestar sintomas da doença, ela pode também transmitir o vírus. Então, esse é o grande problema. E a manifestação, que todo mundo já está careca de saber, né, que é a tosse, são os sintomas respiratórios, né? A tosse, normalmente é uma tosse seca, a febre, que é muito comum, mas a pessoa ela pode ter sintomas um tanto quanto diferentes. Por exemplo, a pessoa pode manifestar, perder a sensação do olfato, né? Que é algo que não é tão comum, mas pode ser uma manifestação que pode nos levar a pensar na infecção e na doença, né? Outros podem ter diarreia, né? Dores abdominais, diarreia, perda do olfato, dor de garganta, né? Que não são tão comuns, mas podem estar presentes na infecção. Eu vi algumas imagens, né? De como o vírus ele vai ocupando e trazendo sequelas para o pulmão, né? O que acontece com o pulmão quando o paciente é infectado? Pois Davi, essa manifestação ela é muito variável. Algumas pessoas, a grande maioria, tá? Uns 80% dessas pessoas aí vão ter manifestações leves. 20% vão precisar, às vezes, de uma hospitalização, e uns 5%, isso é variável, mas em torno de 5% podem precisar de UTI, né? E essa necessidade de internar em UTI, ela se dá principalmente à manifestação respiratória, que é a agressão que o vírus causa nas vias respiratórias, e
o próprio sistema de defesa da pessoa, se ele for muito intenso, isso também pode levar à agressão do sistema respiratório, né? Então, isso aí é um fato interessante que pode levar às diferentes manifestações, né? Porque algumas manifestam mais, outras menos. Ok. Existem os grupos de risco, né, que estão dentro dos idosos, né? E pessoas em tratamento, em comorbidades, né? Essa preocupação do ponto de vista médico, a população está seguindo os critérios de segurança? O que você tem visto nos hospitais também? Muito bem colocado, né, Davi? Realmente nós temos já várias observações da infecção, da doença que começou lá na China e em outros países. É notório que algumas pessoas, né, os idosos, as pessoas que já têm doenças prévias, principalmente do sistema respiratório, cardiovascular, diabetes, né, imunossupressão, elas são mais susceptíveis a ter uma doença que pode evoluir de forma mais grave, né? Então, o mais importante que nós temos até agora é que a ferramenta que nós temos, que ela é fundamental, é o isolamento social, né? Então, se a gente coloca as pessoas de forma isolada, então a gente impede que esse vírus ele dissemine aí na sociedade, né? Então, isso são medidas que a gente pode tomar de uma forma geral e no ambiente hospitalar nós temos que utilizar equipamentos de proteção individual, né? Esses equipamentos levam uma proteção aos profissionais da saúde, como também as pessoas que estão no hospital lá, né? Elas podem também utilizar uma máscara, que isso pode diminuir o risco dela se contaminar com o vírus. Muito bem. Pelo que o senhor tem visto, a propagação, a questão da evolução da doença no Brasil especificamente, né? O senhor faz algum prognóstico para o próximo mês, para os próximos 2 meses, para as próximas semanas? Qual é a sua avaliação diante do que nós estamos vendo? O Brasil se antecipou e fez o confinamento social, fez o afastamento entre as pessoas, né? Uma medida já preventiva, uma medida que muito contestada por alguns, mas que tem dado certo também. Qual a sua avaliação nesse ponto? Davi, isso aí é um ponto realmente assim, que traz muita discussão, né? Mas fato realmente parece que a curva, né? Então, normalmente essa infecção ela tem uma curva, uma disseminação geométrica, que ela começa muito lentamente e quando ela acende muito rápido, né? Então, o número de doentes e de pessoas infectadas aqui no Brasil, como nós tomamos medidas realmente numa fase muito precoce, parece que essa ascensão ela não está sendo tão rápida quanto se deu em alguns países, né? Mas a grande questão a grande dúvida, e que talvez ninguém tenha resposta, qual o melhor momento da gente dar uma abrandada nesse isolamento social, né? E aí vem outros aspectos também, né, econômicos, que, né, são daria uma outra discussão. De qualquer forma, parece que sim, essa curva ela deu uma abrandada, né, ela não teve uma ascensão tão rápida como nós vimos em outros países, tá? Então, a princípio parece que sim, né, teve resultado, tá? Por exemplo, o São João de Deus ele se preparou, ele, né, separou uma ala dentro do CTI somente para os pacientes com Covid-19, tá? Até o momento, a taxa de ocupação dessa unidade ela não está saturada, tá? Então, até o momento, nós temos boas notícias em relação a isso. Pode ser que as próximas semanas a gente tenha ali uma tendência, vamos ver como é que vai ser essa tendência mesmo, se vai ser abrandada ou não. Muito bem, nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Dr. Emerson Freder, que fala pra gente sobre o Covid-19, o coronavírus. Ele que é um médico pneumologista e traz informações importantes, informação de qualidade aqui no Alô Doutor. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida.
Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, um programa especial que dá sequência às informações, às notícias envolvendo o Covid-19 e o coronavírus, né? O programa que ancora as discussões da saúde e que é um protagonista também nas discussões da saúde desse tema em todo o Centro-Oeste Mineiro. Saúde é no programa Alô Doutor, 13 anos no ar. E hoje recebendo aqui o médico Dr. Emerson Freder, ele que é um médico pneumologista, falando sobre esse tema. Eu quero falar rapidamente da revista Alô Doutor, que agora está em 2 capas, uma revista com um novo formato e é uma revista informativa. É uma revista com conteúdo e que é distribuída gratuitamente nos consultórios, nas clínicas, nos laboratórios. A revista que está em todo lugar. A revista Alô Doutor é uma revista completa em informação na área da saúde, mas também falando de várias outras editorias, né? E a revista Alô Doutor está aí em todas as salas de espera e o doutor Emerson também já prepara o seu artigo para a 29ª edição, não é isso, doutor Emerson? Com certeza. Muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão do isolamento social, no seu ponto de vista. Está funcionando bem? Deve ser mantido? Os empresários estão fazendo movimento, querendo a abertura do comércio. Qual que é a sua visão como médico? O que você gostaria de passar para a população? Bem, Davi, assim, a visão como médico surtiu efeito e que ela deveria ser mantida. Mas essa é a visão e a opinião como médico, né? Agora, se a gente for olhar a questão da economia, né, do impacto da economia em relação ao desemprego, né, a sustentabilidade das famílias, apesar de todas as medidas do governo, a gente sabe que não vai suprir, né, não é a mesma coisa. Então, isso é macro, isso é maior, né, maior do que está supra a saúde. E é claro que, se você for perguntar para a equipe de saúde, o pessoal da saúde, é que deveria ser mantida. Mas a visão ela tem que ser abrangente, ela tem que ser maior, né? Isso tem que ser levado em consideração, né? Impacto em relação também pessoal, individual. Há muito impacto psíquico, né? Psicológico. As pessoas ficam uma tendência de ficar mais ansiosas, depressivas, entrarem em pânico, né? Então, tem esse impacto também que o isolamento social causa, né? Muito bem. Nós isso temos deve ser alguns considerado. últimos números, doutor Emerson. Até a última quarta-feira, né? A última quarta-feira, dia 8, em Minas Gerais, eram 51.640 notificações suspeitas, casos, né, em investigação. E 614 casos confirmados em todo o estado. Dos confirmados, 262 foram em pessoas do sexo feminino e 338 do sexo masculino. O número de mortes no estado de Minas Gerais pela doença subiu para 14, né? Sendo os óbitos registrados em Belo Horizonte, 6 casos, Mariana, 1 caso, Paraisópolis, 1 caso, Uberlândia, 2, Ouro Fino, 1, Montes Claros, 1, Pouso Alegre, 1 e Varginha, também 1. Na nossa região, 3.060 casos suspeitos e 33 casos confirmados. Repito esses números, na última quarta-feira, dia 8, esses eram os números, né? Exato, né? Então, são números que, se a gente for olhar o que nós esperaríamos e para o qual nós estávamos preparados, veio até abaixo do que a gente esperaria, né? Talvez isso
o impacto das medidas do isolamento social, né? E de cuidados, né? Que todos já sabem da higienização das mãos, usar álcool, e agora mais fortemente está sendo indicado o uso das máscaras, né? Até mesmo não só no ambiente hospitalar, mas se a pessoa vai sair, vai para a rua, vai ao supermercado, deve-se utilizar a máscara. O próprio Ministério da Saúde tem recomendado isso, né? Muito bem. Você é o único pneumologista no São João de Deus? No São João de Deus, sim, né? Como dá conta de tanta demanda? Mas a gente sempre tem um respaldo, né, da clínica médica, da cardiologia. Então, assim, apesar de ser o único pneumologista de São João de Deus, eu não estou sozinho, né? Não está sozinho, né? Não, de forma alguma. Quais outras especialidades que trabalham juntos da pneumologia? Da pneumologia, principalmente a clínica médica, né? Ela normalmente, se tem alguma demanda mais específica, a clínica médica demanda a pneumologia, a gente vai lá, presta o atendimento, a cardiologia também, né? A otorrinolaringologia, que é uma área muito afim, porque ela trata das vias aéreas altas, né? E o pneumologista mais das vias aéreas inferiores, mas especialidades clínicas, elas são muito correlatas ali, né? Principalmente a clínica médica e cardiologia. Muito bem. Doutor Emerson, uma pergunta importante. Quando a pessoa deve procurar o médico? Isso, muito importante essa pergunta, Davi, porque a recomendação é que as pessoas que têm sintomas leves, elas não precisariam de imediato procurar um atendimento, seja no posto, seja no hospital, né? Por quê? Porque na grande maioria das vezes, 80% das pessoas vão ter sintomas leves que nem vai demandar o hospital. Só vai tumultuar e vai colocar em risco a saúde de outras pessoas e dela própria, né? Então, se tem sintomas leves, se é só a tosse, se é a febre baixa, né? E ela pode ficar só tomando os medicamentos, né? Os sintomáticos, antitérmicos, analgésicos em casa, né? Agora, se a febre está persistente, está cada vez, né, em ascensão, cada vez a febre mais alta, e principalmente os sintomas respiratórios, né, de falta de ar, aí recomenda-se que ela sim procure o atendimento, né, seja no hospital ou o posto de saúde. Fala-se muito do cuidado com as crianças, a precaução, ou melhor, dos idosos, né? Dos idosos e dos grupos de risco, né, com pessoas em tratamento, né? Fala-se pouco das crianças. Há uma preocupação com as crianças também? Sim, em verdade, apesar das crianças elas terem uns quadros mais leves e a taxa de mortalidade, né, de letalidade para as crianças, né, e adultos jovens ela ser menor, mas ela tem um papel também de ser a fonte do contágio, né? Então, apesar de criança ela ter sintomas mais leves, ela pode ser a fonte de contato do avô, do pai, da mãe, do tio, né? Então, é importante que os cuidados sejam para todos. E temos relatos, sim, que apesar do adulto jovem, de criança, ter quadros mais leves, mas ele pode também ser fatal nessas faixas etárias. Ok. E a pessoa vai precisar fazer exames quando está numa situação assim, já de tosse, de febre? Quais são esses exames que a pessoa deve fazer, doutor Emerson? Muito bem colocado, né, Davi? Porque é o seguinte, nós temos os exames que ele pode ser feito, né, através da secreção do nariz, né, ou da boca, da garganta, e agora nós temos os testes rápidos que estão, né, já disponíveis, que são exames no sangue. Mas nem todos vão precisar de fazer os exames para detectar ou confirmar a Covid-19, né? Então, sintomas leves, não necessariamente precisa correr para procurar fazer o exame, não, tá? Muito bem. Uma pergunta também importante, doutor Emerson, eu gostaria que você falasse como a Covid-19 ela é tratada. Muito bem, né, Davi? Assim, na verdade, nós não temos nenhum tratamento que é certo que ele vá ter efeito sobre o vírus. Há algumas medicações que estão em investigação e algumas medicações que elas têm indícios que possa ter, sim, efeito sobre o vírus, sobre a doença, como a hidroxicloroquina, tá? Hidroxicloroquina. Mas isso nós precisaríamos de estudos mais robustos para afirmar se sim ou que não.
Mas nós temos, sim, para os casos mais graves que estão hospitalizados, nós temos lançado mão dessa medicação, sim. E outras linhas de investigação sobre outras medicações. A vacina ainda é pesquisa, não tem nada ainda sobre vacina, tá? Mas a gente espera que num futuro não tão longínquo, né? Mas isso é demorado, que a gente possa ter uma vacina aí contra o coronavírus. Muito bem, doutor Moisés, nós vamos conversar também com o doutor Álvaro, médico nuclear da INAU, que fala para a gente sobre o Covid-19. Doutor Álvaro, essa situação está afetando a sua clínica e qual que o senhor tem a dizer para as pessoas em geral? Bom, boa tarde a todos. Essa situação da Covid é uma situação que eu acho que no momento não está poupando ninguém, né? Todos os serviços de medicina nuclear do Brasil, são mais de 400 serviços, estão sendo obrigados a reduzir seus atendimentos, basicamente em função da quarentena e também em função de que a matéria-prima que nós utilizamos para realizar os exames de cintilografia, ela vem do exterior, por via aérea, vem da Rússia, vem da Holanda, vem da África do Sul. E durante este período de complicação da malha aérea mundial, esse material pode vir a faltar. Devemos ressaltar que o nosso serviço, assim como a maioria dos serviços do Brasil, eles permanecerão abertos e atendendo à demanda que houver, principalmente para os pacientes de maior urgência na realização desses exames. Agora, alguma dificuldade realmente pode surgir em função da não chegada do material ao Brasil e, consequentemente, a não distribuição para esses mais de 400 serviços existentes pelo país. Muito bem, obrigado, doutor Alvo, pela sua participação. Um grande abraço a você, ao doutor Alexandre e todos os amigos aí dessa clínica que a gente gosta muito. Doutor Moisés, obrigado pela sua presença também. Boa tarde, a gente se encontra aí na revista Alô Doutor. Prazer, um abraço. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço e saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.